Mano, os Estados Unidos emitiram um alerta de segurança nacional. Tio Sam tá em modo segurança, é isso? Exatamente, em modo de segurança. O presidente do Comitê de Inteligência do Congresso dos Estados Unidos, o Mike Turner, anunciou que vai disponibilizar para todos os parlamentares informações sobre uma séria ameaça da segurança nacional. E nesse momento inicial ele não deu detalhes, né? Mas a fonte da imprensa local disseram que tinha relação com a Rússia. Aí eles foram ver do que se tratava isso, né? E esse alerta de segurança nacional ele seria relativo a uma possível arma nuclear que poderia ser detonada no espaço a uma altitude de 400 quilômetros, a fim de gerar um pulso eletromagnético para torrar todos os sensores dos satélites americanos que vêm colaborando com a Rússia, localizando ativos militares, né, para ataques com drones que a Rússia vem sofrendo ultimamente, né? A Rússia ela nega a informação. Segundo o porta-voz do Kremlin, o Peskov, trata-se de um estratagema do governo Biden a fim de convencer o Congresso a aprovar novos repasses bilionários para a Ucrânia. Aí, nesse ponto aí, os Estados Unidos ele praticamente fez o próprio relatório da merda do que poderia acontecer, tá ligado? Ele mesmo demonstrou a fragilidade do sistema dele, né? Aí os Estados Unidos temem que a Rússia coloque uma arma nuclear no espaço. O secretário dos Estados Unidos, Anthony Blinken, ele chegou a conversar com o chanceler da China e da Índia durante uma conferência que teve em Munique, agora no dia 17, falando que qualquer tipo de atitude da Rússia nesse sentido ia gerar retaliações e tudo, né? Segundo eles, essa arma ainda não estaria operacional, mas que ela estaria em fase de construção e planejamento para ocorrer. Aí eu trouxe dois videozinhos aqui que eles mostram mais ou menos, fazem uma menção sobre qual seria essa consequência aí. Esse aqui é o primeiro para a gente ver a partir do minuto 6 também. Bora ver então. Na atmosfera, um dos efeitos mais terríveis de uma explosão nuclear é o gigantesco deslocamento de ar da onda de choque da bomba. Ventos a velocidade hipersônica e a temperaturas de milhares de graus destroem e arrasam tudo em um raio que pode ser de vários quilômetros à volta do epicentro. Mas no espaço, como não há atmosfera, esse deslocamento de ar não existe, com o principal efeito de uma detonação nuclear no espaço sendo o calor e, principalmente, o pulso eletromagnético. Uma detonação nuclear de elevada potência, se realizada em uma rota orbital concorrida e cheia, com satélites relativamente próximos entre si, é capaz de emitir um pulso eletromagnético com o potencial de fritar os circuitos eletrônicos de tudo que estiver em um raio de centenas de quilômetros. Além disso, esse pulso eletromagnético também afeta o que está em terra, destruindo circuitos eletrônicos e afetando seriamente as comunicações. Sistemas de defesa mais críticos costumam ter blindagens que os protege de pulsos eletromagnéticos, mas as unidades destacadas no terreno perderiam a totalidade dos seus meios de comunicação, com isso tendo o potencial de deixar exércitos inteiros autenticamente cegos, surdos e mudos. Uma ogiva nuclear de elevada potência, se detonada a 400 km da superfície da Terra, é capaz de gerar um pulso eletromagnético suficientemente forte para afetar equipamentos eletrônicos em um raio de várias centenas ou até mesmo milhares de quilômetros. Ou seja, apenas um punhado de bombas nucleares seriam suficientes para destruir grande parte dos satélites em órbita e, ao mesmo tempo, inutilizar praticamente todos os sistemas eletrônicos e de comunicação em terra em países como os Estados Unidos. Em um cenário envolvendo esse tipo de ataque, os exércitos em terra, mesmo os mais modernos, seriam catapultados para o século XIX. Com milhões de civis lançados no caos completo, sem eletricidade, comunicação e meios adequados de transporte. Por isso, se Vladimir Putin tem mesmo a intenção de colocar armas nucleares em órbita, trata-se, claramente, de uma grande ameaça à segurança, não apenas dos Estados Unidos, mas de todo o planeta. Aí esse aí é o do professor Ricardo Marcelo, ele dá uma contextualizada, ele coloca um contraponto sobre o que a Rússia também está falando,
né, acerca dessa questão também. Bora ver. Caso os Estados Unidos não tivessem mais satélites, a comunicação estaria comprometida, a transferência de informações ou até mesmo de quantias bancárias estaria comprometida, o país ficaria no escuro. Inclusive, tem até um filme recente, esqueci o nome, tá? Deveria ter pesquisado aqui antes, que é um filme que eu achei mais ou menos ali, tá? Mas tem uma parte interessante, que é o filme da Julia Roberts. O quê? O Mundo Depois de Nós é o nome do filme, que ele fala justamente sobre isso. Que fala mais ou menos sobre esse assunto, né? Que fala sobre um possível ataque dos Estados Unidos, deixando o país no escuro, e como isso geraria um caos na sociedade americana. Pois bem, pessoal, esse ataque, se de fato ele acontecesse, por que ele teria que ser feito com armas nucleares? Pelas informações que eu pesquisei, tem muito mais a ver com o pulso eletromagnético que será dissipado com essa explosão nuclear e que poderia afetar, a partir de um ou de poucos ataques, todo o sistema de comunicação de um raio relativamente grande de satélites. Ou seja, seria um ataque à comunicação do país. Professor, a Rússia pode fazer isso? Teoricamente, não. Desde 1967, Estados Unidos e a antiga União Soviética assinaram um tratado nuclear. E nesse tratado nuclear, eles se comprometem a não utilizar o espaço para a localização, para a promoção de armas nucleares. Vale lembrar também, pessoal, que Estados Unidos e Rússia, eles se retiraram de alguns tratados nucleares, de alguns acordos ali, né, de quantidade de mísseis e por aí vai, como, por exemplo, o Tratado New START. A Rússia considerou que ela não ia continuar num tratado, sendo que a Rússia, sancionada, não poderia fazer fiscalização das armas americanas. Então, por que a Rússia poderia deixar os Estados Unidos fiscalizarem as suas armas? Então, saíram dos tratados e a gente sabe que, assim, hoje a coisa está muito mais no escuro do que já esteve, por exemplo, antes do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Professor, você acha então que existe chance de desenvolvimento dessas armas? Eu, cara, na geopolítica não desconfio de nada. Mas segundo o próprio Estados Unidos, essas armas elas ainda não estão operacionais e nem sabe quando ou quando, como ou quando que elas vão conseguir ser colocadas em operação. Se de fato elas forem, é claro que isso representa uma séria ameaça à segurança nacional, porque é deixar os Estados Unidos no escuro. Só que quando perguntado para a Rússia, foram confrontados com essas informações, o Peskov, que é o porta-voz do Putin, colocou, nossa, que interessante, né? Esse tipo de informação, ele sai poucos minutos depois que o presidente da Câmara, Mike Johnson, divulga que não vai colocar em pauta uma ajuda militar, uma ajuda financeira militar para a Ucrânia. Um pacote de cerca de 60 bilhões que foi aprovado pelo Senado, mas o presidente da Câmara colocou que não vai nem colocar para votação. Ou seja, segundo Peskov e segundo a Rússia, não há nenhum tipo de pauta nesse sentido, pelo menos nas palavras do Peskov, e não passa de uma manobra política para que os Estados Unidos, ou a população americana, né, os senadores, os deputados, voltem a ver a Rússia como uma espécie de ameaça e sinalizem uma aprovação ao pacote da Ucrânia para fazer uma espécie de proxy war, uma guerra por procuração, utilizar a Ucrânia para minar, enfim, né, as ofensivas russas. Porque se a Rússia ela se preocupa com questões militares terrestres com a Ucrânia, ela vai gastar menos tempo ou menos recursos se preocupando em desenvolver armas nucleares que seriam utilizadas no espaço. Professor, quem está certo? De novo, gostaria de ser, né, um ser onisciente, que soubesse de tudo o que rola no mundo, mas confesso que eu não sei. É bem provável que a Rússia, sim, queira controlar o espaço, e é bem provável também que os Estados Unidos utilizem isso como um jogo político, meio que para pressionar alguns legisladores ali em prol dos ucranianos. Tá aí. Pois é. Pode falar. Justamente quando o pacote de aprovação do dinheiro que seria a ajuda americana para a Ucrânia foi aprovado muito aquém daquilo que eles entendiam como necessário para poder manter o custo de guerra, né? Foi dado 200 milhões, que por um custo de guerra acaba não dando para nada, sinceramente, né? Praticamente estão desfinanciando a partir desse novo pacote aí. Aí isso aí foi criado, mas também tem outra questão nos Estados Unidos agora, porque às vezes é melhor você criar um inimigo externo para ganhar uma espécie de coerência interna, uma coisa que vem faltando para os Estados Unidos. Como, por exemplo, o conflito migratório que está tendo entre o governo federal
e o estado do Texas, né? Essa semana o governador Gregor Abbott, ele anunciou a construção de uma base militar na fronteira do México, em claro confronto às medidas federais que são consideradas fracas em relação a essa crise migratória. Essa tensão entre o estado do Texas e os Estados Unidos, ela já tem sido recorrente aí por conta dessa questão da crise migratória, que eles alegam que o Biden afrouxou as regras e permitiu a entrada indiscriminada dos mexicanos, né, e que eles estariam tomando as atitudes para poder conter essa migração. O Texas, ele que é um estado assim que dentro da dos níveis de poderes, assim, entre os estados, ele é um estado que ele vem ganhando ascensão. Ultimamente ele ganhou, por exemplo, 2 parlamentares. Ele, se fosse um país sozinho, ele seria a 8ª economia do mundo. Então, o Texas, ele produz... A Ele Texas, já foi um país, né? Já foi um É. país, mano. pois é, então o Texas ele tem uma importância muito grande, porque ele produz muito gás natural, ele produz muito petróleo, ele seria tipo quarto maior produtor do mundo de gás natural, o quinto de petróleo, entendeu? Ele refina muito petróleo também. Então o Texas ele tá tendo muito poder, tanto que ele tá ganhando ganhou agora 2 deputados e tudo, né? E agora ele tá entrando em atrito direto com os Estados Unidos. Então talvez assim, ó, em suposição, pode ser uma jogada para tentar matar 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, para gerar uma coerência interna dos Estados Unidos contra um inimigo externo. E segundo, para tentar de fato forçar essa aprovação de uma medida mais benéfica para manter a guerra Ucrânia-Rússia de acordo com o financiamento que está sendo colocado, né? Sim. Agora, o que está acontecendo na Ucrânia em relação a isso? Como é que tá a situação da guerra agora? Semana passada foi anunciada a utilização do míssil supersônico Zircon, logo depois que o Putin declarou para o jornalista Tucker Carlson que a Rússia possui um sistema de mísseis supersônicos muito melhores que os americanos. Esse míssil aí, ele atinge 8 vezes a velocidade do som, e segundo os russos, ele envolve uma camada de plasma em volta dele que deixa ele imune a rastreio por sistemas como, por exemplo, o Leopard lá, o sistema antiaéreo dos outros países, né? Então, esse Zircon ele seria suficiente para quebrar o sistema antiaéreo desses outros países, né? Coincidentemente, esse míssil entrou em operação na semana passada. Patriots, exatamente. Leopard é o tanque, né? Leopard é outra. Então, coincidentemente, semana passada, esse míssil, essa artilharia, ela entrou em operação, e essa semana a Rússia ela já anunciou uma das maiores vitórias desde o último ano, né? Porque ela dominou a região de Avdiivka, um local que é considerado chave para a conquista da região total de Donetsk, onde a Rússia já tem 50% do território dominado por eles, né? E então, basicamente é isso. A Rússia ela tem avançado nesse aspecto. Outra questão que eu não coloquei na pauta, mas que eu achei que talvez a gente deveria pensar, teria colocado aí só para fazer um link, foi que uma notícia muito bombástica em relação à Rússia essa semana foi a morte de um dos principais opositores do Vladimir Putin lá. Ele estava preso numa prisão na Sibéria, e aí ele também morreram ele lá essa semana. Deixa eu retificar essa tua informação aí, Denis. A oposição ao Putin na Rússia é a comunista. O Netanyahu é um liberal de extrema direita que representava para a Rússia como se fosse o Bolsonaro na época da Luciana Gimenez. Nada. Era só um idiota. Ele mais da mídia ocidental que tá dando espaço para esse cara. Exatamente. Netanyahu não, né? Eu tô falando isso porque eu já peguei russos falando sobre o assunto e dizendo que o Netanyahu não tem nenhuma importância para eles. Entendeu? Então, é isso. Navalny, Sara. Ah, isso, Navalny. Tudo com N, né? E todos esses nomes esquisitos também. Pois é. Desculpa, gente. Acabou de.
Os caras acabaram de mandar um videozinho do Putin pedindo pra Gente, outra pessoa morreu. a Billie Diniz, Abílio Diniz. que acabou a Billie. Putz, amor, pega até um pisco chileno que eu vou Tô tomar. louco. Pelo amor de Ó o Deus. Putin. That this is a very important humanitarian noble mission. We must help the people in Gaza who are suffering from the current events. Não tô muito bem meu russo, We see cara. what is Tá going meio on there. treinado. That's why it's our sacred Tem uma duty to legenda aí, help. não? É o Putin pedindo pra agilizar ali o rolê em Gaza. Tipo assim, mano, salve Gaza. Tipo isso. Salve as pessoas de Gaza, é mais ou menos isso. Ajudar o povo de Gaza é nosso dever sagrado. Meteu essa. Parece que o Putin vai entrar na treta. Abílio Diniz hippie, então. Eita. Ô, mano, eu gosto de falar pra vocês, bagulho de... Mano, fiquei aqui pensando, você já assistiu esse filme aí, da Sandra Bullock e tal? Porque... Então, acho que eu vou assistir ele agora, tá ligado? Porque a Samira tinha assistido o filme, disse que é bom, e ela tinha me contado mais ou menos a história dele, e eu acabei não assistindo. Mas eu acho que vou dar uma olhada nesse filme aí. Gostei, bom. Parece ser interessante. Cara, e querendo ou não, tipo assim, os Estados Unidos, vamos supor que essa informação é uma informação falsa. Eles estão fazendo isso aí só como estratagemas para poder ganhar alguma barganha ali, tanto interna quanto externa. Tá. Cara, eles estão escancarando uma puta fragilidade, né? Um plano efetivamente viável de, ferrar com os Estados Unidos. De poder deixar eles no escuro. Porque os satélites, eles ficam em órbita geoestacionária, eles ficam parados, né? Tem um satélite de órbita baixa e tem um satélite de órbita geoestacionária. Aí eles dizem ali que a 400 quilômetros de altura, ele mandaria um pulso eletromagnético que atingiria tanto os de órbita geoestacionária quanto os de órbita baixa. Então, todos os satélites que estivessem ali fazendo a cobertura daquela área, cara, Tá, mas iam no rolê de porrar. bomba atômica não pode, não, acho que não escolhe qual também, né? Todo aquele lixo que tá rolando, todo satélite, todo mundo, acho que vai Não, Abílio todo Diniz, mundo. não, né? Todo mundo, roda todo mundo. A minha pergunta é, por que a Rússia faria isso? Pois é. É que, né, Por quê? fica um negócio meio, eu acho, se fosse bet, tá ligado? Bet, apostas, as odds, mano, Putin tá planejando isso, ou americaninho metendo louco, pra legitimar orçamento em guerra. Ah, mano, eu jogava, É porque, assim, eu jogava minha odd a no americaninho metendo 10 louco. para 1, americaninho metendo louco. Metendo louco. é que a população dos Estados Unidos, eles são bastante amedrontados com o inimigo Rússia, né? Sim. Tipo assim, os caras não estão nem aí pra eles, mas eles acham que serão atacados o tempo inteiro por esse tal de inimigo russo, entendeu? Eu acho que tá muito mais numa vibe dos Estados Unidos estarem aterrorizando a própria população do que um risco real da Rússia fazer isso. Eu não imagino. E aí cria-se um alerta para um artefato que eles próprios dizem que não está em funcionalidade? Não tá em funcionamento, né? É um negócio para concluir um plano que vai nos levar a uma condição que um filme hollywoodiano já nos deu e foi patrocinado pelo Obama?